Quero muito hoje conversar com você sobre um tema que eu sou apaixonada, sobre chá e ervas. Bom, se você já é meu seguidor há bastante tempo, você sabe o quanto eu sou apaixonada por chás, o quanto eu emprego os chás no meu dia a dia, na vida dos meus pacientes e na vida dos meus alunos. Eu sou Gislaine Oliveira, sou nutricionista funcional, especialista em emagrecimento feminino. E eu quero muito hoje te ajudar a desvendar o que o chá tem a ver com emagrecimento. Bom, olha só, o que eu mais recebo das minhas caixinhas de perguntas e também lá no direct no Instagram é dúvida com relação a chás sobre emagrecimento. As pessoas querem saber de fato o que o chá tem a ver com emagrecimento. Se só tomando chá é possível emagrecer 10, 15, 20 quilos ou se na verdade não. Como é que funciona isso? Eu quero te dizer que o chá não é uma pílula milagrosa, tá bom? Você não vai conseguir perder 10, 15, 20 quilos só tomando chá. O chá, ele te ajuda a chegar no processo de emagrecimento, mas sozinho ele não tem essa força total. E para isso, para que você entenda o porquê que o chá é importante, eu quero te explicar algumas coisas. Bom, se você é um pouco mais velha, se você teve contato com os seus avós ou com alguém um pouco mais de idade, você vai lembrar que basicamente essas pessoas tinham na horta de casa algumas ervas. Eles tinham camomila, erva doce, cidreira, tudo ali na mão, né? E eles paravam um momento do dia deles para fazer as tomadas de chá. E o que eu quero te dizer com isso é que as tomadas de chá ao longo do dia, a proposta delas, além de trabalhar modulação inflamatória, fazer desinchaço que a gente precisa também sistêmico, ele nada mais é do que um ritual para você fazer resgate do seu passado. Um momento de resgate que também você vai cuidar de si e das pessoas que estão ao teu redor. Olha, o chá, na verdade, o processo de chá precisa sim ter alguns cuidados específicos com o teu chá. Falando um pouquinho sobre chá e o emagrecimento, a erva que eu mais gosto de indicar para o processo de emagrecimento acaba sendo o chá verde. Eu até tô te vendo aí torcendo o nariz, porque o chá verde de fato não é uma erva que agrada a muitas pessoas. É uma erva muito forte, é uma erva adstringente e que traz sim um pouco de amargor. Mas eu te falo que as pesquisas e que todos os artigos científicos nos respaldam muito, todos os profissionais, na prescrição desse chá. Esse chá é o chá que mais faz modulação metabólica do teu corpo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, sem sombra de dúvida, as pessoas que estão com sobrepeso ou as pessoas que são obesas são pessoas que estão inflamadas. E quando eu uso o termo inflamado, não quer dizer que para o processo de inflamação você precisa sentir alguma dor. Então, o processo de inflamação e desinflamação do teu corpo, ele ocorre sem dor, tá bom? E ele ocorre também de maneira diária. Por isso que é importante, ao longo do nosso dia, a gente ofertar para o nosso corpo algumas substâncias e alguns alimentos que vão nos ajudar nesse processo de inflamação e de detoxificação. A erva, como o chá verde, que é uma erva um pouco mais amarga, ela deve ser utilizada preferencialmente no seu período da manhã. Você pode utilizar o chá verde nem sozinho. Se você não gosta muito do sabor do chá verde, faça a opção de colocar alguma fruta, né? Você pode colocar um hortelã no meio, você pode colocar gotas de limão, você pode colocar até alguma outra coisa, alguma erva que você tenha aí na tua casa que você goste. E isso não vai atrapalhar, em hipótese nenhuma, a função do chá verde no seu sistema. O que é mais importante eu te dizer é que os chás, na verdade, como eles fazem toda essa questão de modulação de hormônios e também fazem uma questão de nutrição celular que tem a ver sim com os fitoquímicos que estão dentro destes chás. E o que são esses fitoquímicos, Gi? Quando a gente fala, por exemplo, das frutas, né? Cada fruta tem uma substância em maior quantidade. Por exemplo, a laranja tem grande quantidade de vitamina C.
E dentro de alguns chás, a gente tem um pouco mais de um fitoquímico de uma linha do que de outra linha. E basicamente os fitoquímicos se dão através disso. E o fitoquímico mais importante do chá verde é a Camellia sinensis. É esse composto que a gente quer extrair desse chá e é esse composto que nos ajuda muito a controle do diabetes, a controle da sua pressão arterial, a fazer com que seu vaso sanguíneo ele fique no calibre ideal para a passagem do sangue e tantas outras coisas facilitadoras que o chá verde emprega. Como ele faz uma expansão um pouco maior e fazer com que o teu fluido, que o teu sangue vá numa velocidade ideal, o chá verde também acaba prevenindo muitas doenças cardíacas. Então, se você é aquela pessoa que dentro da tua herança genética e dentro da sua família você sofre muito com isso, tem pessoas que já morreram de ataque cardíaco, por exemplo, pronto, você é uma pessoa que precisa sim fazer a utilização desse chá verde, tá bom? Mas em pequenas quantidades. A gente não precisa utilizar o chá verde em uma quantidade muito grande, principalmente se você está começando a utilização desse chá. Então, o que eu passo para os meus pacientes logo de começo? É importante que você vá modulando principalmente o seu paladar com o chá. Então, comece com uma colherzinha de café do chá verde, deixe esse chá verde em infusão por 5 minutos, abafadinho, então por 5 minutos, e logo depois você pode tomar. É ideal que o chá verde ele seja incluído no seu dia a dia até no máximo às 2 horas da tarde. Depois disso, não é mais interessante. Por quê? Porque dentro dessa composição de fitoquímicos, dentro do chá verde, a gente tem também um pouquinho de cafeína. E isso vai fazer com que no período noturno o seu cérebro fique um pouco mais ativado. Então, se você já tem um pouco mais de dificuldade de desligar, ou se na verdade você tem um pouco de insônia ou alguma coisa nesse sentido, cuidado com a utilização do chá verde no período da tarde. Outro chá que eu acho fantástico para o processo de emagrecimento e que também você pode iniciar se você ainda não faz utilização é da canela e do gengibre. E olha só que maravilhoso! Alguns estudos já mostram pra gente que chá de canela antes das principais refeições vai fazer com que a sua resistência insulínica melhore. E o que isso nos diz então? Nos diz que toda vez que a gente ingere esse chá antes de grandes refeições, onde tem um maior consumo de carboidrato, a gente consegue fazer com que esse carboidrato vá sendo colocado devagarzinho dentro das nossas células. Então, para o processo de emagrecimento, o chá de canela ele é um forte aliado, juntamente com o gengibre, que vai fazer com que o seu metabolismo se torne mais rápido, tá bom? E no processo de emagrecimento, eu preciso muito fazer essa ativação também. Outro chá que eu gosto muito de utilizar assim que a gente inicia o processo de emagrecimento são chás noturnos. Nossa, mas por que chá noturno? O que tem a ver o dormir com o processo de emagrecimento? Tem tudo a ver, tá bom? No seu noturno, que é o processo onde você vai dormir e você vai ter um sono reparador, a gente precisa ter a passagem bem efetiva da melatonina. Então, aquelas pessoas que já têm um pouco mais de dificuldade para dormir, ou se você já passou dos 30, você tem melatonina menos do que você tinha antes. Então, os chás da noite, que é o chá de cidreira, camomila, melissa, mulungu, valeriana, são chás que você precisa fazer a utilização. E se você dorme bem, você vai ver o teu sono ficar ainda melhor se você utilizar esses tipos de chá. Porque aquilo que eu falei, se você tem baixa quantidade de melatonina, você não consegue fazer com que essa melatonina passe na madrugada, reorganizando todos os seus hormônios, reorganizando grelina, que faz controle da fome,
reorganizando o hormônio da insulina, que tem a ver com a quantidade de captação do seu carboidrato, de quanto isso vai ser jogado, a velocidade que isso vai ser jogada na sua célula. Então, se eu tiver que te indicar chás para que você comece o seu processo de emagrecimento junto, linkado a um método, são esses chás. É o chá verde, canela, gengibre e o chá da noite, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Um beijo da Nutri e até a próxima!